Hoje eu tenho a honra de receber um dos maiores nomes da oncologia brasileira e um dos médicos mais respeitados do país. O Dr. Paulo Hoff é membro do Conselho Diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, professor titular da USP, presidente da Oncologia da Rede D'Or e titular da cadeira 58 da Academia Nacional de Medicina. Tem uma trajetória admirável tanto na pesquisa quanto na assistência à saúde e com mais de 3 décadas de atuação, ele participou de grandes avanços no tratamento do câncer e hoje lidera discussões sobre os desafios da oncologia moderna. Tem mais de 300 publicações, 33 livros publicados, além de ter recebido diversos prêmios honrosos. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. É um prazer estar com você aqui, Thaís. Muito obrigada. Então vamos iniciar aqui essa entrevista interessantíssima. Já reservei umas perguntas muito boas. E para começarmos, qual é o tipo de câncer mais comum no Brasil atualmente? E o que explica essa alta incidência? Há fatores ambientais, culturais ou estruturais envolvidos? Olha, Thaís, quando nós falamos da incidência de câncer, é importante a gente colocar alguns números, né? No Brasil, se espera mais de 700 mil casos de câncer por ano. Esse número vem crescendo ano a ano de uma maneira importante, vamos falar sobre isso. Agora, tem alguns tipos de câncer que são muito comuns, como os tumores de pele, e em sua maioria eles são de tratamento relativamente simples, né? Não demandam um tratamento mais complexo. Então a gente acaba esquecendo, entre aspas, quando a gente fala da incidência de câncer. Então o câncer mais comum é o câncer de pele não melanoma, mas ele em termos de morte, de sofrimento, etc., ele tem uma implicação menor. Dos tumores que são mais complexos, vamos dizer assim, o mais comum para as mulheres seria o câncer de mama, e para os homens o câncer de próstata. E eles vão se alternando ano a ano de qual dos dois é o mais prevalente atualmente. Para esse ano se estima que seja provavelmente o câncer de mama mesmo. E nós temos não só um aumento na incidência, mas algo que nos preocupa muito é que ficou claro que há um aumento na incidência entre pacientes jovens. Você colocou na sua pergunta qual seria a causa deste aumento, né? No passado nós dizíamos, olha, temos mais câncer porque temos mais idosos. O câncer é mais comum depois dos 50 anos. Mas hoje nós vemos que sim, temos mais câncer associados a uma população mais idosa, mas temos mais câncer também em pacientes mais jovens, associado ao tabaco, associado à obesidade, um problema muito relevante, mudanças na alimentação, sedentarismo, processos virais. No Brasil, hoje, se estima que mais ou menos 10% das mortes por câncer estejam associadas a tumores que são causados por vírus. Muitos deles preveníveis, o que é uma tragédia, né? Se a gente pode vacinar, por exemplo, os nossos filhos contra o HPV, por que não fazê-lo? Diminuiria bastante a incidência de câncer no futuro e assim por diante. Então, causas multifatoriais, mas reais. Para você ter uma ideia de contexto, se nós voltássemos aí para 2010, tínhamos ao redor de 400 a 500 mil casos de câncer por ano, agora temos mais de 700 mil. Caramba! E assim, sobre o câncer de pele, é interessante a gente associar, né, igual aqui na pergunta, que tem muito a ver com o fator ambiental, né? O fator Muito. de que o Brasil é um país tipicamente tropical e temos aqui uma cultura que gosta muito de praia, de exposição solar. Mas eu já ouvi alguns relatos de pessoas que tiveram câncer de pele e não se expunham ao sol. Isso é uma realidade? Pode acontecer? Pode acontecer. Há uma associação muito forte da exposição ao sol, particularmente na adolescência e na juventude, ao surgimento de tumores de pele na velhice, por exemplo, ou com uma idade mais avançada. E vamos dividir também, né, Thaís? Nós temos basicamente 2 tipos de câncer de pele. O não melanoma, que é o mais comum, aí você tem epidermose e outros tipos, mas estes são aqueles que o tratamento é muito eficiente e relativamente simples, na maior parte das vezes. E você tem o melanoma. E o melanoma preocupa muito, que embora seja uma minoria dos tumores de pele, ele é bastante letal, é um tumor bem mais agressivo. E sim, você pode ter câncer de pele sem ter tido uma exposição excessiva ao sol, mas certamente a exposição aumenta o seu risco. E é um dos fatores que é preveníveis, né? A gente fala muito de não fumar, não beber em excesso, exercício físico, etc., como medidas de prevenção. A proteção contra o sol é um tremendo fator de proteção contra o câncer mais comum, que é o câncer de pele, né? Então,
Sim, você pode ter o câncer sem exposição, mas evitar a exposição vai reduzir muito o seu risco. Ah, bacana. Ou seja, usem filtro solar. A ideia do filtro solar é importante a gente tomar um pouco de cuidado, porque alguns trabalhos mostram que o uso do filtro solar pode estar associado até um aumento da Aumento da incidência. exposição. Porque às vezes você passa um filtro solar relativamente fraco, ou não passa bem passado, e aí se expõe muito ao sol. Mesmo usando o filtro solar, a recomendação é que aquele sol mais forte seja evitado, aquele sol Uhum. a pino que a gente diz, né, o sol do meio-dia, aquele é perigoso mesmo com filtro solar, mas certamente filtro solar ou a roupa com proteção de UV, isso ajuda. Uhum. Então, é filtro solar e baixa exposição Esse ao seria o sol ideal. também, né? Bom para sua pele, né? Com certeza. E existe algum tipo de câncer que ainda representa um desafio muito grande à medicina, com baixas taxas de cura ou detecção precoce? E quais seriam os casos mais graves hoje? Olha, infelizmente sim, nós tivemos um avanço tremendo no diagnóstico, no tratamento dos tumores, mas certamente tumores que são detectados precocemente ainda têm uma chance maior de cura. Uhum. E alguns tumores são de difíceis diagnóstico precoce, ou seja, quando você faz o diagnóstico, usualmente ele já tem um estágio um pouco mais avançado, e outros são de difícil tratamento. Não foi igual para todos os tipos de tumor o avanço em relação ao descobrimento de novos tratamentos. Uhum. Talvez um dos exemplos que sempre é citado como sendo de difícil diagnóstico precoce e também de difícil tratamento são os adenocarcinomas de pâncreas, o famoso câncer de pâncreas, continua Uhum. sendo um desafio. Tivemos avanços, curamos mais agora do que curávamos 10 anos atrás, mas ainda é um dos tumores que representa um grande desafio. E tem outros tumores menos comuns que também ainda são um desafio. Então, temos ainda um caminho pela frente. Eu gosto sempre de ser alguém positivo, então eu olho Uhum. onde a gente teve sucesso, mas temos que reconhecer em que algumas situações ainda temos muito que Os melhorar, né? desafios ainda são gigantes. Sim. E nós temos um caso na mídia, né? O Edu Guedes hoje está sofrendo com esse câncer de pâncreas, né? E já está sendo disseminada a informação que é um câncer realmente muito complexo, que tem um diagnóstico ali um pouco mais complicado, né, de ser feito assim até para prevenção. Não participo do cuidado do Edu Guedes, estamos aqui como todos torcendo para que ele tenha plena recuperação e sucesso. Certamente está bem acompanhado, mas é um tumor que, se for um adenocarcinoma, vai necessitar de um tratamento bem planejado para atingir o melhor resultado possível, porque certamente Uhum. pode ter um bom resultado, mas é um tumor um Uhum. pouco mais complexo, assim. Ah, interessante. E dados recentes mostram o crescimento dos casos do câncer de pulmão entre mulheres e pessoas que nunca fumaram. E mesmo que o cigarro ainda responda por até 80% dos casos, o que pode justificar esse aumento em perfis que antes não eram o foco da atenção? Então, durante muito tempo, o câncer de pulmão foi o grande drama da sociedade, porque nós tínhamos o tabagismo como uma grande causa do câncer, e o câncer de pulmão é um dos tumores mais comuns associados ao cigarro. Não é o único, hein? Uhum. O cigarro está associado a diversos tipos de câncer, mas o pulmão em particular. No Brasil, nós vivemos uma situação muito bacana, que foram as campanhas contra o tabagismo. Hoje você não vê mais as pessoas fumando o tempo todo, e realmente o tabagismo caiu no Brasil. Nós temos, entre todos os países, uma das menores incidências de tabagismo, o que é muito bom. Mas nós começamos a ver surgimento de outros tipos de câncer de pulmão que não aqueles associados ao tabagismo. Muitos estão associados a certas mutações em particular, e aí tem diversos tipos diferentes. Podem estar associados a exposições ambientais, como gás radon, que às vezes sai do solo, difícil de detectar, exposição a certos produtos químicos, poluição. A poluição Uhum. nos grandes centros urbanos está associado ao aumento de risco de câncer de pulmão. Uhum. Infelizmente, nós que moramos em grandes cidades temos esse fator de risco, né, Uhum. que é de difícil Controle, resolução, né? controle. Mas mesmo nessas situações, o tratamento para o câncer de pulmão melhorou muito. Uhum. Não só para aqueles que são detectados no estágio precoce, então, nos quais o tratamento cirúrgico ou radioterápico é curativo, mas mesmo pacientes com tumores avançados no pulmão hoje têm uma expectativa de controle da doença muito melhor do que era anteriormente, né? Uhum. Quando eu me formei, já tem um certo tempo, né? Uhum. Alguns especialistas diziam que um tumor de pulmão avançado nem devia ser tratado, porque não faria diferença. Hoje não, Uhum. hoje temos pacientes vivendo muitos anos
mesmo que eventualmente não se curem, vivendo muitos anos com a doença controlada. Então, houve avanço, mas continua sendo um problema significativo no Brasil e no mundo. Certo. E um estudo recente da Unesp de Botucatu mostrou que a suplementação de vitamina D pode melhorar os desfechos de mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico. Mesmo em doses baixas, os efeitos parecem positivos. O senhor acredita que essa pode ser uma abordagem complementar válida? E já observa isso na prática clínica? Então, vamos lá. Vitamina D é algo bem complicado de nós entendermos. Os fatos. Claramente, populações que têm um nível de vitamina D mais alto evoluem melhor no tratamento de diversos tipos de câncer. Não é só o câncer de mama, câncer de intestino, outros tipos de tumores. Então, certamente, você ter naturalmente um nível de vitamina D elevado é bom. Agora, muitos estudos, e este é uma exceção recentemente, mas muitos estudos não conseguiam identificar um benefício de você suplementar com vitamina D a esses pacientes. A explicação que se chegou é que provavelmente o nível alto de vitamina D nos pacientes que vão muito bem, ele surge porque está associado a uma dieta muito boa, a uma atividade física com exposição à luz solar, o sol bom, não necessariamente o sol perigoso do meio-dia, mas o sol bom que gera vitamina D, então atividade física, uma dieta melhor, e aí sim você teria um composto, uma combinação de fatores que faria com que o tratamento fosse melhor. Então, só a suplementação com a vitamina D ainda é muito questionável se ela vai ter um impacto significativo, embora gostaríamos que fosse o caso. Agora, certamente, suplementação da vitamina D associada a uma dieta saudável e a muita atividade física, isso sim ajuda com certeza. Então está explicada. Mais uma questão multifatorial. Exato. Chega no estilo de vida e isso também inclui a vitamina D. Também. É muito comum isso, né? Nós temos um problema muito complexo, que é o câncer. E a tentativa de todos é achar uma solução relativamente simples. E para problemas complexos, provavelmente Não a solução existe. não é simples. Isso. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Quando vocês vão ter a cura do câncer? E a minha resposta é sempre, olha, câncer não é uma doença única. Muitas doenças com características muito similares, mas com causa molecular distinta. Evolução nem sempre igual. E, consequentemente, provavelmente teremos que ter diversos tipos de tratamento para cânceres diferentes. Um tratamento só dificilmente vai resolver todo o problema por isso. E, na realidade, se imagina hoje que os tratamentos vão ser combinados. Então, uma boa dieta, suplementação com as vitaminas adequadas, exercício físico, tratamento sistêmico com químio ou drogas moleculares, ou seja, tudo isso tem que ser trazido à baila para ajudar o paciente a resolver o problema. Esse fator aí dentro da equação funciona bem no tratamento. Exato. Não vai ser só a vitamina D ou qualquer outra vitamina, certamente será um conjunto de fatores que vão alterar o desfecho. Sim, e aquilo, às vezes na criação da notícia é muito bom a gente conseguir reduzir ali, né, o suplemento muito melhor, de né? vitamina D, Tão simples, dá um título mais fácil. A gente já dá um atalho aí exato. em relação à doença que todo mundo gostaria, né? Agora, olha, uma mensagem para os nossos espectadores assim, você ter uma atividade física, uma exposição saudável ao sol e ter um nível de vitamina D elevado é muito bom para diversos tipos de doença, como prevenção e como tratamento. Isso não tem dúvida. Com certeza. E na sua experiência clínica, é comum ali notar uma relação direta, assim, desses maus hábitos, como a alimentação ultraprocessada, o sedentarismo, aquele sono irregular e o estresse, e o desenvolvimento do câncer? E esses fatores costumam aparecer com frequência na história de vida dos seus pacientes? Infelizmente, sim, e hoje nós temos uma situação muito peculiar. Eu mencionei para você que o tabagismo tem reduzido, tem diminuído. Em algum momento, 30% das mortes por cânceres eram causadas por tumores associados ao tabagismo. Isso vem caindo rapidamente. O que vem subindo de uma maneira assustadora são os tumores associados à obesidade. E obesidade geralmente é consequência de uma dieta desequilibrada com falta de atividade física, né? Então, sim, não é necessariamente nos meus pacientes, mas no todo, epidemiologicamente, nós temos visto uma mudança em que a dieta e os hábitos não tão saudáveis realmente estão começando a ser muito relevantes como causa de câncer, né? Agora, é importante mencionar que não quer dizer que se você tiver uma dieta super saudável e tiver atividade física que você não terá câncer. É que o risco reduz. É uma questão de
de percentagem, né, de Hum. probabilidades. Eu falo isso porque certamente nem todo mundo que tem câncer tinha uma dieta desajustada. E o corolário é que você pode ter uma dieta não muito adequada, não fazer exercício físico e não ter câncer. A questão que muda é o percentual de cada população que vai ser afetada. Uhum. Sim. E tem chamado a atenção o aumento de diagnósticos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Inclusive, muitas matérias recentes estão trazendo isso. A ciência já consegue explicar essa tendência e estamos diante de uma nova geração exposta, então, a riscos diferentes, né? Muito, e nós não entendemos ainda exatamente o que está acontecendo. Há muitas hipóteses, né? Muitas teorias do que está acontecendo. O que é claro, diversos tipos de tumores tiveram a sua incidência em jovens aumentada, e alguns dramaticamente. Por exemplo, se nós olharmos câncer de intestino, cólon, e hoje você tem o câncer de pele, câncer de mama, e o próximo tumor mais comum nas mulheres é câncer de intestino. Uma coisa assim, um aumento dramático. Muito associado à mudança da dieta e também sedentarismo, mas tem outros fatores que devem estar associados. Então, nós acreditamos que poluentes, existem alguns estudos que estão investigando se microplásticos, que é um problema muito significativo no mundo moderno, podem estar associados a esse aumento do risco de câncer ou não. Alterações de processos que levam à inflamação dos indivíduos. Então, de novo, é multifatorial, mas preocupa. Tem uma série de estudos recentes, inclusive, isso é muito bacana, porque houve participação de investigadores brasileiros nesse trabalho, mostrando que talvez um fator muito relevante tenha sido uma mudança na microbiota intestinal dos pacientes que estaria associado ao aumento do risco de câncer. A gente não tende a pensar nisso, né, Thaís? Mas nós temos mais bactérias vivendo dentro de nós do que células do nosso organismo. Que células próprias. E há uma interação muito maior entre essas bactérias e nosso organismo do que nós imaginávamos no passado. Ter um bioma saudável, um microbioma saudável, parece estar associado a uma certa proteção contra o câncer, e ter um microbioma não adequado parece aumentar o risco, e em jovens parece haver essa associação com algumas bactérias que produzem substâncias, que aí você tem essas substâncias presentes no intestino, exposição do intestino e o aumento do risco de câncer. Não, parece que o interesse ali dos pesquisadores pelo intestino aumentou muito, né? Muito. Que a gente já sabe da relevância desse órgão, da complexidade dele, que habita essa comunidade absurda, né? E o quanto é que a gente tem que viver em simbiose com essa microbiota. Parece que até os nossos hormônios do prazer, de felicidade, bem-estar, também estão associados a essa microbiota, porque 90% da serotonina, aquele hormônio do prazer, é produzido a nível intestinal. É uma maneira talvez até um pouco divertida de chamar, dizendo que o nosso intestino é o segundo cérebro, né? É o segundo órgão com mais terminações nervosas que nós temos é o intestino. Então, existe uma interação do nosso sistema nervoso central, como você está colocando, com o bioma intestinal, que é muito complexo. O que nós estamos tentando descobrir agora é qual a razão adequada entre as bactérias, né? Porque não é uma bactéria, é um microambiente, é o universo que tem que ser saudável, né? E é isso que está se descobrindo. No passado, quando a gente fazia um estudo clínico, a gente coletava dos pacientes que estão participando sangue e amostras do tumor para fazer análises futuras. Agora a gente coleta sangue, amostras do tumor e, frequentemente, amostra das fezes para fazer essas correlações. Esse é o tamanho da importância que o bioma está recebendo nesse momento, está atingindo nesse momento. Então, o tratamento do câncer ele envolve muitas frentes, né? Porque tem que se aprofundar ali naquele universo humano por inteiro, né? Então... Hoje, 1/3 dos recursos financeiros que estão sendo investidos em pesquisa médica no mundo estão sendo investidos em pesquisa para o câncer. É realmente um dos maiores desafios da medicina. É um dos grandes desafios. E apesar dos avanços em rastreamentos e diagnóstico, muitos pacientes ainda descobrem a doença em estágios avançados. E onde você acredita que está a falha? No acesso, na comunicação, ainda na falta da ampliação da cultura da prevenção? Eu acho que, de novo, vários aspectos precisam ser considerados. Primeiro, a vacina contra o HPV. Nós temos no Brasil vacina contra o HPV gratuita para jovens pelo SUS, tanto para meninos como para meninas. O HPV está relacionado ao câncer de colo uterino, câncer de canal anal, câncer de pênis,
Hoje, no Brasil, praticamente metade dos tumores na cabeça, pescoço, boca, laringe, etc., estão associados ao HPV e, no entanto, a cobertura vacinal é baixa. As pessoas não estão levando seus filhos para vacinar. Eita. Razões, cada um deve ter as suas razões, mas certamente seria muito conveniente vacinarmos a população, já diminui esse tipo de situação. Mas você tem outros problemas no Brasil, além das vacinas. E podemos falar de vacina para hepatite, etc. Eu acho que a gente, neste momento no Brasil, também tem problemas de acesso, né? Então, você tem pessoas que suspeitam de um nódulo na mama ou tem um sangramento intestinal e nem sempre conseguem rapidamente acesso a um serviço de saúde que faça o diagnóstico. E isso acaba fazendo com que, com o tempo, o diagnóstico eventual seja feito no estágio mais avançado. Então, isso existe também. E você tem, finalmente, alguns tumores, como mencionei o tumor de pâncreas, que ou você acaba detectando por acaso, ou quando ele dá sintomas, ele já está mais avançado. Não há prevenção para todos os tipos de tumor ainda, infelizmente. Então, tem diversos fatores. Poderíamos estar fazendo mais prevenção primária, mais vacina, mais exercício, mais dieta adequada. Poderíamos estar trabalhando na detecção precoce e, finalmente, vamos ter que trabalhar em algo que é mais complexo, que é como detectar aqueles tumores que não dão muitos sintomas, né? E podemos falar disso porque isso é bem bacana também. Legal. E ainda há quem associe o câncer a traumas emocionais, estresse crônico e sentimentos mal resolvidos. A ciência tem alguma resposta sobre essa conexão entre a emoção e a doença? Olha, a dificuldade que acontece é que o processo da formação do tumor é muito longo. Entre uma célula normal começar a transformação até você ter o câncer estabelecido, comumente se passam muitos anos. Então, quando você tenta fazer essas análises, mais provável que você faça uma associação com um evento recente. Eu tive um divórcio e 6 meses depois eu descobri um câncer. É improvável que num período tão curto de tempo todo o processo de carcinogênese tenha se formado. Agora, se há algum tipo de correlação, é mais difícil de dizer se houve algum fator que estimulou ou não, mas a formação do tumor em si provavelmente não se daria num período tão curto, né? O que a gente sabe de situações de estresse emocional, depressão, etc.? Que isso leva a uma redução da imunidade do indivíduo, pode estar associado a um risco maior de contrair infecções, etc. Talvez possa afetar também a capacidade do organismo de lidar com um processo que já estivesse em andamento. Isso a gente não pode descartar. Então, esses processos emocionais como causa do câncer, difícil de você provar. Agora, talvez eles tenham algum tipo de associação com o organismo perder o controle e o processo se acelerar, talvez se já estivesse em andamento. Né? Entendi. Isso é uma possibilidade, mas não há uma prova ainda. Seria um determinante, né? Um fator Exato. determinante. Pelo longo tempo, né, que você precisa para a transformação da célula normal numa célula cancerosa. Sim. E com os avanços da terapia-alvo, da imunoterapia e da medicina de precisão, você acredita que estamos caminhando para uma cura definitiva do câncer ou para uma convivência mais controlada com a doença, como ocorre com o HIV atualmente? Eu acho que os dois. Certamente curamos mais pacientes hoje do que curávamos no passado. Nos Estados Unidos, até 70% dos pacientes diagnosticados com câncer são curados. Naturalmente que eles têm mais acesso a diagnóstico precoce e têm um acesso à tecnologia muito grande. Mas mesmo no Brasil, mesmo no SUS, os números mostram que mais da metade dos pacientes se curam. Precisamos trabalhar ainda pelos pacientes que não se curam, né? E aí, nestes que hoje não se curam, nós temos visto expectativas de vida mais longa. Então, vamos continuar trabalhando para curar mais pacientes e quando não pudermos curar, vamos continuar trabalhando para expandir cada vez mais a expectativa de vida. Agora, como eu expliquei, não é um tratamento único. A imunoterapia é maravilhosa. Então, por exemplo, se você tiver um câncer de reto, que é um câncer grave, muito comum, e esse câncer tiver uma característica molecular chamada instabilidade de microsatélite, que acontece em mais ou menos 15% dos casos, você faz imunoterapia, 100% de resposta. Não precisa operar, não precisa de radioterapia. A vasta maioria dos pacientes, com raras exceções, se cura com a imuno. Agora, se você tiver um câncer de reto, num paciente que tem estabilidade de microsatélites, 85%, a imunoterapia não ajuda, vai ser outro tipo de tratamento. Então, o que nós estamos fazendo agora, Thaís, é personalizar o tratamento. Esse é o futuro. Cada tipo de câncer tem uma história,
tem um conteúdo, uma formação molecular específica, e nós estamos tentando desenhar tratamentos para cada um deles. Uhum. A gente reduz muito ainda, né, assim, o câncer como uma coisa Única. única e não, Porque o né? impacto na família é único, né? Uhum. Independente de onde foi o câncer, o impacto emocional, a fragilização do paciente, da família é muito similar. Mas temos que entender que são várias doenças, né? Uhum. E na sua opinião, qual é o maior mito sobre o câncer que ainda persiste? Você acredita e gostaria de desmentir algum publicamente hoje? Olha, tem muitos mitos, né? Às vezes é difícil, mas Uhum. eu não diria que é necessariamente um mito, mas algo que às vezes atrapalha é a noção que ainda se tem de que o câncer é incurável. Uhum. Eu vou repetir, mesmo no Brasil, dentro do sistema SUS, mais da metade dos pacientes com diagnóstico de câncer eventualmente conseguem eliminar a doença. E entre aqueles que não eliminam a doença, muitos vão viver por um tempo bastante longo. Sim, é uma doença grave. É verdade que pacientes com doença mais avançada vão ter maior dificuldade. Então, eu certamente entendo que algumas famílias podem ouvir dizer assim, mas o meu ente querido não se curou, por quê? Mas é importante a gente entender que há possibilidade de cura em muitos casos, porque aí você procura ajuda. Uhum. Em algumas comunidades, as pessoas começam a suspeitar que tem câncer e demoram para procurar ajuda, porque tem aquela história, quem procura acha, se eu achar um câncer não tenho o que fazer. Uhum. E aí talvez passe o tempo em que a cura seria possível e fica muito tarde. Então esse é um tipo de mito que pode atrapalhar a chance de cura. Uhum. Então é isso, câncer é uma doença grave, nem sempre vamos conseguir curar, mas um grande número de pacientes pode ser curado e quanto mais cedo você procurar assistência médica, maior a chance disso acontecer. Com certeza. E, na sua visão, o avanço mais promissor da oncologia nos últimos 5 anos, aquela descoberta ou tecnologia que mudou o jogo na prática clínica? Eu poderia citar vários, mas eu vou citar uma que você já mencionou, a imunoterapia. Por que eu considero a imunoterapia como grande avanço dos últimos 5 a 10 anos? Porque, tradicionalmente, nós tratamos o paciente com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, sempre tratando o tumor, agindo sobre o câncer. Quando você fala de imunoterapia, o que nós estamos fazendo é ajudando o sistema de defesa do paciente, seu sistema imunológico, seus soldadinhos, a eles atacarem o câncer. Uhum. Então, é uma maneira inteligente, mais fisiológica, vamos dizer assim, de atacar o câncer. Qual o grande problema? Hoje, se nós olharmos entre todos os tumores, provavelmente ao redor de 10% dos pacientes são candidatos à imunoterapia. Os restantes não responderiam bem ao tratamento. Então, o desafio é como nós fazemos a imunoterapia ser efetiva para esses 90% dos pacientes que hoje não respondem. E estamos trabalhando nisso. Uhum. Numa adequação, né, que ela consiga Exato, atingir tentando a maior melhorar. parte dos Mas indivíduos. é um quarto pilar, né? Usar o Uhum. sistema imune do próprio paciente contra o câncer. Seria maravilhoso, né? Já poupa bastante aí a exposição Com certeza. aos medicamentos que são mais potentes, Muito né? menos toxicidade, né? Exatamente. E hoje já contamos com vacinas para certos tipos de câncer, como citamos aqui o HPV, até na prevenção do câncer de colo de útero. E o senhor acredita que estamos perto de ver novas vacinas sendo usadas na prevenção de outros tipos da doença? Estamos, mas muito importante que a gente explique ao espectador que tem 2 tipos de vacina sendo desenvolvida. Você tem a vacina que previne, então, vacina contra o HPV impede você de ser contaminado pelo HPV e, consequentemente, impede de formar o tumor preventivo. Existe, por exemplo, uma vacina que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos nesse momento, com mRNA, parecida com a vacina da Covid, e que, quando aplicada num paciente que teve um câncer de pâncreas ressecado, reduz o risco da doença voltar. Olha, a É remissão ali. experimental, né? Mas aí já é para tratamento. Então, são coisas diferentes. O que nós imaginamos é o primeiro modelo, né? Uma vacina que evite que o câncer se forme, não uma vacina que ajude ele a ser curado depois, etc. Então, os dois estão em desenvolvimento. Agora, de novo, como os cânceres são diversas doenças diferentes, muito difícil que surja uma vacina única para todos os tipos de câncer, mas teremos para vários. Então, hoje você tem a vacina do HPV, muito importante, gratuita, tem no SUS, vacine seu filho, vacine sua filha. Tem a vacina contra hepatite é uma causa comum de câncer de fígado, a vacina está disponível, precisa ser utilizada, e vão surgir outras vacinas sim. Para a gente ver como a conscientização é muito importante, né? Agora eu vou para um mitos e verdades aqui. Vamos lá. E é verdade que o açúcar alimenta o câncer?
Olha, essa tem que ser uma resposta um pouco mais longa, porque Aham. muitos mitos surgem de uma verdade. Uhum. As células cancerosas têm dificuldades no processamento de alimentos. Olha, Uhum. interessante, né? A gente Uhum. imaginaria que não, mas tem. Então, sim, elas se alimentam preferencialmente de açúcar. Olha. Isso é verdade. Uhum. O problema é que você tem outras partes do seu organismo essenciais que também se alimentam de açúcar. Então, por exemplo, o cérebro se Uhum. alimenta de açúcar. Você já ouviu falar, o indivíduo teve uma hipoglicemia, baixou o açúcar no sangue, ele desmaiou. Você pode Uhum. morrer de hipoglicemia. Uhum. Houve um caso famoso nos Estados Unidos de um milionário que aplicou uma dose grande de insulina na esposa para matá-la. Sim, você põe uma insulina, dose grande de insulina, cai o açúcar, a pessoa morre. Então, é verdade que o câncer se alimenta predominantemente de açúcar, mas a realidade é que na nossa circulação você vai ter sempre um nível relativamente constante de açúcar, porque se cair demais, você passa mal ou pode morrer. Então, Uhum. eliminar o açúcar como um tratamento do câncer é algo muito complexo, Uhum. né? Então, claro, se você tem câncer, evitar o excesso, etc., mas um pouquinho de açúcar no cafezinho não vai fazer diferença, porque você vai ter açúcar na sua circulação ou o seu cérebro para de funcionar. Uhum. Então tem que melhorar os aspectos gerais dessa dieta. Exato. Mas Entendi. certamente a gente usa essa característica do tumor de ter uma afinidade por açúcar a nosso favor. Por exemplo, tem um teste que nós fazemos radiológico, que é o PET scan, Uhum. em que a gente pega uma molécula de açúcar, marca com um radioisótopo, injeta no paciente e segue esse radioisótopo, porque como o câncer gosta muito de açúcar, Aham. esse radioisótopo vai concentrar no câncer. Aí você faz uma varredura e descobre onde o câncer está Isso, presente, por exemplo. interessante. Então, sim, é uma informação relevante. Uhum. E certamente espero que no futuro a gente possa usar isso até contra o câncer. Eu só falo isso porque às vezes a gente vê na internet, corta completamente o açúcar. Uhum. Veja, você sempre vai ter um pouco de açúcar na sua circulação ou você vai Uhum. passar mal. Sim. Tem jeito, não tem como Até eliminar o açúcar porque do todos sangue. os alimentos contêm açúcar O na natureza carboidrato vai deles, ser então ele transformado em contém açúcar. açúcar. Isso. Dito isso, eu acho que não há nenhum mal de você, no tratamento do câncer, reduzir e usar só o mínimo necessário de açúcar. Uhum. Não precisa eliminar completamente, mas reduzir, né? Uhum, exatamente. É só não ser, também não ter aquela alimentação industrializada, né? Isso é Isso sempre, é até o para quem não tem básico, câncer, né? o básico. É. Agora, uma interessante, que eu, inclusive, lendo um pouquinho sobre o câncer de forma muito leiga, claro, eu já cheguei em diversos artigos e alguns estudos que falam sobre isso, e hoje é uma oportunidade aqui já desmistificar isso com você. Tipos sanguíneos podem predispor a alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o tipo sanguíneo A, que está associado aos maiores riscos do câncer de estômago. Esse é um dado epidemiológico real. Uhum, Então, conhecido há muito tempo, desde os anos 70, 80, que se sabe ou se identificou que indivíduos com tipo sanguíneo A tinham mais incidência de câncer de estômago. É possível, porque o tipo sanguíneo ele está associado a diversos outros marcadores e uhum, receptores celulares, etc. Tendo dito isso, a diferença é pequena, muito uhum, pequena. Então, não é porque você não tem o tipo A que você está protegido e não é porque você tem o tipo A que você vai ter câncer de estômago. Não é isso. Mas uhum. existem pequenas influências, sim. Entendi. Não, é claro que não vai determinar aí, vai. Exato. Então, eu desconsideraria o tipo sanguíneo em qualquer tipo de avaliação de suspeita ou de prevenção, etc., porque a diferença é tão pequena que não Uhum, justificaria. Não dá para dizer, você é tipo B, não precisa se preocupar, e nem tem uhum. que dizer você é tipo A, então é. Mas é verdade, é realidade, que há Olha, uma certa diferença. Epidemiologicamente, a gente ainda não sabe uhum. exatamente por que, mas há essa diferença. Interessante. Por último, eu queria que para quem acabou de receber um diagnóstico de câncer, um momento geralmente que é cercado de medo, angústia, muitas dúvidas, qual a mensagem você, enquanto médico, gostaria de deixar? Bom, primeiro, a gente deseja que todos aqueles que foram diagnosticados consigam a cura, naturalmente. Eu acho que algumas sugestões que podem ser feitas, até para ajudar nesse processo, sente com calma antes de ir ao seu médico, escreva suas perguntas, veja o que você tem curiosidade de saber. Você vai receber muitas recomendações de amigos, de conhecidos, de Uhum, internet. O que você achar relevante, discuta com seu médico. Importante que você não faça tratamentos alternativos sem que o oncologista saiba, porque às vezes algumas intervenções podem
chocar e uma atrapalhar a outra, né? Mas certamente o seu oncologista vai estar aberto a discutir as suas preocupações, a discutir mesmo terapias alternativas. A gente sempre tem que ter a mente aberta e conversar sobre o que o paciente gostaria de entender melhor da sua doença. E, fundamentalmente, eu acho que a mensagem de que hoje o câncer tem tratamento é muito importante. Sim, infelizmente, nem sempre conseguimos curar, mas frequentemente, quando a cura não é possível, você consegue prolongar de maneira muito eficiente, muito longa a sobrevida. Felizmente, os casos em que isso não é possível estão sendo cada vez menos frequentes, né? Então, a sua visão é muito otimista, né, sobre Eu acho que todo o todo nosso oncologista é futuro. otimista, né? Senão ele não seria Não oncologista. tem como, né? Tem que pensar aí que o futuro... E dentro da sua trajetória, acredito que você já... Eu costumo dizer costuma isso, sentir, já vê, observa, sente, né, essa evolução eu tive absurda, a felicidade, Thaís, de ver o surgimento das terapias alvomoleculares, surgimento da imunoterapia, agora o surgimento dos ADCs, que são os conjugados, anticorpo e quimioterapia. Então, muitas novidades surgindo e vi claramente, mesmo entre os pacientes, a melhoria no tempo de vida e na chance de cura. Então, sim, eu entendo que ainda é uma doença muito grave, é uma doença que fragiliza, infelizmente nem todos vão conseguir se curar, às vezes a vida fica mais curta mesmo, mas tem melhorado. Isso não vai ser a realidade da maioria, né? Se Deus quiser. Amém! Então, uma conversa muito enriquecedora, eu gostaria de agradecer a sua presença e deixar aberto o nosso espaço também no nosso site. Sempre que tivermos aqui curiosidades, eu gostaria da sua presença para estar colaborando com o nosso time da Isto É. Maravilhoso tê-lo aqui. E vocês podem acompanhar os trabalhos do Dr. Paulo Hoff. Ele está sempre compartilhando, né, as novas publicações científicas. Você tem alguma página ou apenas no Instagram? Não, eu desisti disso, sabe? Desistiu, né? Mas eu ainda trabalho, tem essa requisição para o médico eu trabalho hoje. muito junto às páginas tanto do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo como da Rede DOR, que são as instituições que eu lidero. Né? Maravilha. Muito obrigado, Dr. Paulo. Bom, e esse foi o Isto É Entrevista de hoje. E fique ligado nas nossas redes e acompanhe as nossas próximas entrevistas.